Salve, rapaziada! Hoje o Visões Periféricas, né, mano, vai entrevistar Lindenberg Alves, né, mano? 45 anos, candomblessista, mano, é morador de Mogi das Cruzes, pedagogo, formado na Universidade de Brás Cubas, pós-graduado, né, mano, em psicopedagogia da Universidade de Brás Cubas. Mano, o cara, ele é fundador da Afrontarte, Associação Afro-Brasileira de Cultura e Arte, né, mano? Hoje a gente vai trocar ideia com ele sobre vários assuntos aí. Tamo junto. Visões Periféricas na área. Atenção, atenção, rapaziada. Vocês estão prontos aí em casa? Bom, tá dando pra me escutar legal aí? Então é o seguinte, eu vou começar me apresentando aqui, enquanto os mano aí resolvem um pouco o probleminha de áudio que tá tendo. Meu nome é Lindenberg Alves, sou psicopedagogo, sou professor de profissão, sou artista visual e fundador de uma associação chamada Afrontarte, Associação Afro-Brasileira de Cultura e Arte, que fica aqui em Mogi das Cruzes, né, na periferia de Mogi das Cruzes. Sou membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, membro do diretório do PCdoB, desculpa, do PSOL, errei o partido. Sou membro do diretório do PSOL, vou me matar agora. E sou membro da Frente Cultural de Mogi, né? Então, nós fazemos um trabalho sobre arte, cultura, conscientização, aqui numa cidade que ainda tem muito a desenvolver essa parte em relação às periferias, em relação à população preta e em relação às minorias, né, as minorias de direito. Queria começar aqui saudando todas as mulheres pretas, latinas e caribenhas. Hoje, dia 25 de julho, é dia da mulher negra, latina e caribenha. É uma homenagem que se faz a Teresa de Benguela. Eu acho que a gente não pode esquecer essas datas, porque a mulher negra, né, na periferia e no Brasil é a primeira que está no topo quando a gente fala de desigualdade, quando a gente fala de injustiça, quando a gente fala sobre violência. Então, essa é uma data para ficar marcada, embora essa live aqui tenha vários manos, acho que as minas têm que ser lembradas, né? E eu venho de uma mãe preta que lutou para criar 5 filhos na periferia, né? Como essa página aí dos manos do Visão Periférica, eu acho que eles sabem mais do que ninguém o que é isso, né? Então a gente tem que saudar as mulheres pretas e lutar para que se acabe com a violência, acabe com as injustiças, que a gente tenha uma sociedade mais igual e mais justa, principalmente para essas mulheres. Alguém me chamou aí? Claro, tem muito que eu passei muito, né? Mano, eu não consigo te escutar. Tá muito baixinho, Fábio, não tá dando pra ouvir nada. Tá cortando. Pô, infelizmente, a gente não tá conseguindo ouvir, né, o Fábio falando, mas a gente vai seguindo na medida do possível aqui, né, com essa entrevista aí com o Lindenberg. E, pô, foi legal o que ele falou agora sobre as mulheres aí, porque a gente sempre tem que ressaltar esse assunto, porque parece que só é lembrado sempre nas horas, né, nas datas criadas, né, para se lembrar e celebrar o Dia das Mulheres, ou das mulheres pretas, principalmente, mas é bom a gente lembrar disso todo santo dia, porque a mulher sofre violência diariamente, na verdade por minuto, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que lutar e defender mesmo, essa
essa questão das mulheres aí, eu acho muito importante. E agora eu vendo aqui que você é presidente da Fundação, né, Afrontarte, né, Lindenberg? E eu queria saber se é muito importante a arte, né, a arte em geral, para as crianças da periferia. Eu acho que falta ainda um pouco do trabalho do Estado em geral, né, mano, para levar a arte para a periferia, porque eu sempre critiquei eu que morava em São Paulo, né, atualmente estou aqui em Portugal, mas eu morava em São Paulo, e lá a gente sempre via que para a criança ter acesso à arte, ela tinha que ir até o centro, procurar, né, bibliotecas, né, algumas casas de cultura e tal, e é difícil o acesso. E eu acho que a arte, vindo do Estado, ou de ONGs, de instituições, deveria ir mais para a periferia, para ficar mais perto da população, mais perto né, da criança que necessita de informação, né? Porque a arte também é o meio de informação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu acho que foi até generosidade falar um pouco, né? Falta muito. O Estado aqui só entra com a polícia, né? Só entra com as violências. Agora, com as necessidades, ele dificilmente entra, né? A Frontarte vem dessa necessidade. Eu cresci dentro do movimento hip-hop, né? Eu comecei no hip-hop com 11 anos de idade, indo até esses shows de rua, tal. Eu vi Itaí, Pepeu, né? O início do Racionais ali. E aí a gente ia assistir esses shows que faziam antigamente, né? Que colocava o caminhão na rua e os caras cantavam. E aquilo, eu e meu irmão, a gente se encantou com aquilo, falou, pô, a gente quer fazer isso. Por conta própria, né? 2 moleques começou a escrever letra, começou a fazer um movimento ali no bairro, aí outros colegas começaram a escrever, a falar também, isso no Itaim Paulista, né? A gente começamos a trilhar o caminho do rap, primeiro sendo DJ, né, tocando, depois a gente começou a cantar, né, arriscou cantar e começamos aí em seguida. Só que nós fomos os fomentadores de muitos outros movimentos. A gente não acreditava só na fase do MC, de subir no palco e cantar. A gente acreditava que você tinha que ter a pegada de você sustentar o hip hop como um todo. Então, toda a atividade nossa tinha o espaço para dança, a gente geralmente liberava um espaço para grafite, e o DJ, nossos DJs sempre tiveram um papel principal. Nós tivemos 2 DJs no grupo, né, durante 20 anos, e os DJs eles eram fundamentais para sustentar a estrutura, que é você colocar o DJ para tocar mesmo, sem ele ter a obrigação de tocar para o grupo, né, mostrar, falar o nome do cara, ele ter essa pegada. E aí nós tivemos um primeiro grupo chamado Nação do Parque, né, que era do Parque Santa Rita, e depois nós tivemos um outro grupo chamado Tradução Simultânea, que esse grupo veio de São Paulo. A gente viemos de São Paulo para Mogi. Aqui em Mogi a gente começou essa pegada dentro de um programa chamado Parceiros do Futuro, né? A gente começou a desenvolver o hip hop lá, e aí era nessa pegada, nós montávamos a aparelhagem, né, e colocávamos os grupos para tocar. A gente, como era escola, a gente estendia aqueles papel pardo, né, na parede, que eles tinham uns rolão lá, colocava lá e o pessoal fazia a caneta mesmo, os grafite, e tinha espaço de dança. O meu filho começou com 2 anos de idade nesse movimento, hoje meu filho tem 24 anos e é um dançarino profissional por conta dele começar lá atrás. Massa. Então, toda a carreira dele foi feita isso, e não só a dele, quanto a outras. Então, isso mostra a importância da arte na periferia. O hip hop é uma arte que cresceu por si só. E aí, assim, até é uma certa ironia, tipo, esse pequeno problema de áudio agora, era que a gente tinha lá naquela época. A gente ia pegar o microfone soltava o fio, né? Ou você tinha que... Eu já fiz evento onde eu fiquei com a mão segurando num fio o tempo inteiro para os caras poderem cantar, porque se eu soltasse, a aparelhagem desligava. Então, eu ficava lá segurando. Então, isso é bem reflexo da periferia, a falta de recurso, mas não a falta de vontade, de criatividade, né, que nos move, né? Então, quando a gente quer... eu falo que a injustiça social está nisso. A corrida na evolução, ela tá... O cara de periferia, ele sai lá de trás, de a pé, descalço, pisando em caco de vidro, enquanto a sociedade está andando de carro lá na frente, no conforto, e está querendo que a gente alcance, né? Então,
vindo dessa pegada, eu passei pelo rap, aí fiquei 20 anos, meu grupo se desfez, tal, por N motivos, e aí eu quis continuar com o trabalho de arte, aí eu já no processo já vinha fazendo algumas coisas sobre artes visuais, e aí por conta da minha religião, do candomblé, unindo a arte, que trabalha com as máscaras africanas, eu passei a me tornar um artista visual diretamente, né? Então, aí eu passei a fazer esse trabalho de exposição, só que o meu trabalho, eu falo assim, muita parte dele é pedagógico, a gente leva nas escolas, a gente leva nas instituições para desmistificar a questão da religião, para levar um pouco de arte nas periferias e para poder desenvolver um trabalho que a gente possa comunicar que a criança negra tem uma linguagem que identifique ela, né? Porque se leva uma criança na galeria, ela não vai se ver numa galeria. Se leva nos grandes centros de arte, ela não vai se ver lá. Então, geralmente, quando eu chego com o trabalho das máscaras nas escolas, nos espaços, a criança se identifica, porque a máscara tem o nariz parecido com o dela, às vezes tem o olho, tem o formato do rosto, a cor da pele, né? Que ela se identifica, que ela consegue entender, e a gente faz um trabalho bem legal com isso. Um trabalho, aí eu sempre falo para as pessoas, um trabalho pedagógico, não um trabalho religioso, né? Dentro da religião de matriz africana, você não pode levar coisas do sagrado para a rua, para lugares que tem uso comum. Então, a gente leva pedagogicamente para as crianças entenderem. Dentro disso, há 8 anos atrás, eu fundei a Front Art, né? Inclusive, eu estava vendo sobre uma matéria sobre Nelson Mandela, que é uma influência muito, muito forte na minha vida, e fazia 1 ano da morte dele. E aí eu comecei a refletir sobre a vida dele, sobre o que ele fez, mesmo, sabe, num país onde que é um país negro, dominado por pessoas brancas. Falei, cara, e o Nelson Mandela sempre acreditou na educação como meio de transformação, né? É um cara que mesmo já pegou em arma, já lutou diretamente, mas teve que usar da democracia para lidar dentro de um país, do próprio país onde tinha gente branca, dominando o poder, e ele poder administrar para as pessoas pretas também. E aí eu me inspirei para criar a Front Art, né? Então o nome vem de afro mesmo, da população negra, e afrontar, né? Afrontar por meio da arte. Então a Front Art lida com questões de educação, cultura, política, religião, que compõem as questões afro-brasileiras, né? Então essa nossa ligação foi criada para que a gente possa ter resgatar isso, né? Somente na periferia, então que a criança possa vir e ter contato com a arte que pertence a ela, que a pessoa preta possa vir e saber que ela tem um espaço que respeita a sua parte visual, que respeita a sua cultura, que respeita as suas tradições. Então é isso. Boa, muito bom. Lindenberg. Vai. Beleza, aí, Lindenberg, tudo bem, cara? Foi muito difícil a gente falar hoje aqui. Felizmente o Fábio não está podendo estar participando com a gente, está com problemas lá e tal. E foi um presente para nós você estar aqui falando com a gente. E muito legal você falar sobre essas coisas todas aí, né? Porque toda vez, eu acho que milhares de vezes vocês vão ver eu sempre estar falando sobre o Céu, que é um projeto que eu sempre gostei, sempre achei muito legal, porque ele envolve todas essas coisas, a arte, a cultura, o esporte, e eu acho que a integração, né, para a criança pobre, para a criança que não tem muito lazer. Então, você agregar tudo isso dentro de uma área escolar, eu acho que isso aí é o primordial. Eu acho que é isso que o filho do rico tem, né, e que traz as vantagens que eles têm sobre o povo da periferia, sobre as crianças da periferia. E o Gênero, até em um outro vídeo que a gente fez para trás, quando a gente estava mais no início aí, a gente sempre fala que até a música do Racionais fala sobre isso, né? Que é você, como que eu posso dizer? Você você vai pegar aquilo que você vê no seu cotidiano. Se você tá vendo um moleque de moto empinando e tal, você só tem aquilo, você simplesmente vai entrar para esse caminho, né? Vendo as crianças, infelizmente, se envolvendo com drogas. Mas se você tem isso, as crianças num ambiente escolar, numa estrutura bacana, que, por exemplo, você pode gerir, você que trabalha já na Front Art aí, faz esse trabalho legal, então pessoas como você, tendo uma estrutura apenas, uma estrutura, um campo, uma área ali para a criança correr, para fazer diversos tipos de brincadeiras, de eventos ali, de estar desenhando, ter opções. E lembrando disso aí também agora, as Olimpíadas, né, tá no momento aí,
Então eu vejo as Olimpíadas ali, eu acho tão bacana aquilo ali, mas quando você vê as Olimpíadas, vê tudo aquilo ali, tudo tão bonito, tudo tão especial, tudo tão, né, tem um tempo para se criar aquilo ali, mas aí você pensa, as nossas crianças de periferia, para chegar até ali, é difícil, não tem nada. É que nem a gente falou, você tem que sair da periferia, distante, e você tem que ir até uma área central para você conseguir, né, você praticar um esporte que te leve até lá. E aí você vai concorrer com outros que já têm a vida inteira, né, tendo as oportunidades de poder fazer isso. E às vezes os caras ficam falando, mas vocês gostam de muito de reclamar, as coisas tem que correr atrás. Aí é aquilo que você falou também. Os caras estão de carro lá na frente, e você, além de correr, tem que pisar nos cacos de vidro, pisar nos pregos, e então é essa loucura. Então, cara, eu acho que no geral falta o incentivo, falta a vontade. Esse cara que foi pro espaço agora, ele falou que os caras falam, mas o cara não tem o que fazer com dinheiro e tal. De repente o cara até ajuda, mas eu acho que ele poderia juntar outras pessoas que nem ele, que tem muito dinheiro, e fazer essas estruturas. Não é responsabilidade dele, não é, ele já ajuda pra caramba, mas eu acho que é o mínimo ainda. Infelizmente os caras não têm esse pensamento. Eu queria que você de repente falasse um pouco sobre isso, o que você acha sobre isso, qual a sua visão que você tem em relação a isso, né, de tudo que a gente passa aí, por todas as nossas dificuldades, que é totalmente voltado a essa questão social, que uns têm muito e outros não têm nada. Mas os discursos meritocrata, né, que isso é a meritocracia, sempre é feito de cima para baixo. Quem está no conforto, quem está nas melhores condições, ele sempre vai dizer que o de baixo, né, que quem está lá lutando, ele não está lá por falta de esforço. Aí ele não fala que vem de uma família rica, que vem de oportunidades, tá? Mesmo o cara que sai da periferia muitas vezes consegue evoluir para um outro espaço, às vezes ele teve uma oportunidade que ele conseguiu aproveitar. E aí, assim, é a roleta russa da oportunidade, entendeu? Você põe lá, você aperta, e, né, de 1000, um é atingido e consegue ir. Então, é isso que não é justo, né? Eu me formei em pedagogia e fiz a minha faculdade 2 anos e meio desempregado. Eu ia de a pé, eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Quando as pessoas chamavam para a hora do intervalo para a cantina, eu sempre dizia assim, cara, eu tô sem fome, cara. Eu nem gosto de comer essa hora, sabe? Porque você não tem condição e você não vai ficar ali expondo a sua porque eu tinha meus quatro filhos, inspirado neles, eu voltei a estudar, que eles já eram grandes, já não tinha mais essa necessidade de tentar, eles já ajudavam na casa, e eu não tive programa de incentivo nenhum. Eu trabalhava de montador de imóveis e pagava a minha faculdade, né, num serviço que para montar de imóveis é o que aparece, né, então você não tem não era um serviço formal. E quando eles pediram para poder fazer o discurso da formatura, quem poderia, eu fiz questão de fazer o discurso, porque eu falei, cara, eu mereço estar nesse lugar e mereço falar. E eu falei assim, as pessoas acham que para uma pessoa de periferia é difícil ela fazer faculdade. E aí eu falei, eu digo para vocês, é impossível fazer faculdade. Você passa todos os dias por fome, por miséria. Eu tomava geral com um caderno embaixo do braço, cara. Eu tava de a pé, passava de frente a aqui tem um restaurante, né, chique, e a polícia fica dando volta ali, sempre quando tem movimentação. Toda vez que eu passava de a pé, porque às vezes eu vinha da montagem e tal, você não vem muito bem arrumado, a polícia me parava, você tá vindo da onde? E eu falava de onde tá vindo, o cara não acreditava que eu tava vindo de a pé, andava 8, 9 quilômetros para chegar na faculdade. Eu falava assim, o caderno tá aqui, é só abrir. Sabe? E era constantemente isso, para chegar na faculdade, estudar e voltar. Então você vai disputar com outras pessoas um espaço onde você tem a fome no seu calcanhar, você tem os problemas sociais. Eu fiquei 3 meses sem pagar a faculdade, onde eu sentava todo dia na cadeira da faculdade e pensava, mano, como é que eu vou pagar? Na minha cabeça, porque eu entrei na faculdade com 30 e poucos anos, eu achava que alguém ia entrar na porta lá e falar assim, cara, se retira da sala porque você não pode estudar aqui. Não acontece isso. Acontece que quando você vai fazer a rematrícula, eles não fazem a rematrícula se você está atrasado, né? E, assim, a forma que você vai constrangido fazer isso, o modo... Quando eu pude pagar, foi uma situação muito, muito difícil que meu filho conseguiu fazer um trampo de dança e tal, e ele conseguiu uma grana. E a gente estava com pouca comida em casa, poucas coisas.
E aí ele pegou e falou assim, bom que dá pra fazer compra. Ele falou, não, pai, você vai pagar a sua faculdade. Eu falei, não, tem que comprar comida, não tem que... Meus filhos, minha mulher falou assim, não, você vai pagar a sua faculdade, sabe? E isso eu repeti no discurso da faculdade. Quando, daquele momento em diante, eu senti que aquilo não era meu só, era nosso, né? E eu não tinha como desistir de uma coisa porque aquele sonho não era mais meu. E também falei isso no discurso, que cada pedaço de diploma que eu consegui na faculdade pertence a uma pessoa que me emprestou um vale-transporte, que tirou uma xerox para mim, a minha família, né, que me ajudou nesse processo. Então, as pessoas não avaliam isso quando vai colocar nesse discurso de meritocracia. E aí eu entendia que, por que o moleque vai sair de periferia, passar por isso tudo para se formar? Sabe por causa de quê? Hoje eu sou psicopedagogo formado, eu sou tido na cidade como um especialista em educação, em arte e cultura, mas eu trabalho numa portaria, eu trabalho de porteiro, porque eu não tenho nenhum parentesco com as pessoas que têm escola particular, como eu vejo muitas aí, e eu não se tem oportunidade. Graças à pandemia não tem concurso público, então se eu quiser me sobreviver, eu honradamente, que eu tenho muito orgulho, que foi o que me ajudou a terminar meus estudos e que ajudou a sustentar minha família, e esse projeto que eu sustento, é o trabalho de portaria, porque eu não preciso sujar minhas mãos nem com tráfico, nem com a corrupção, entendeu? Então, a gente tem que parar dessa linha tão fina, para que se a pessoa quiser seguir o caminho certo, ela tem que ficar em cima dessa linha fina, desse espaço, né, dessa película entre o crime e a honestidade, né? Porque é fácil para quem... A pena devia ser isso. Cara, você tem plenas condições de sobreviver, você nasceu, sabe, numa família aí, abastarda e tal, e você cometeu um crime. Cara, o cara tinha que ter uma pena maior, porque ele teve todas as oportunidades. E é isso que a sociedade não entende. O moleque de periferia é o que a gente faz aqui. Se eu sair daqui, na porta da minha casa, tem uns moleques soltando pipa. Perto dos moleques, tem uns caras vendendo droga. Foi o que eu falei, pros moleques, esses caras não são os caras vendendo droga, é o maninho que tá ali, cara, o cara que comprou refrigerante e dá pro moleque, o cara que tá trocando ideia, o cara não é traficante 24 horas por dia, ele é o cara que tá ali convivendo. Não, é até camarada deles, né? Porque assim, cresceu juntos, infelizmente uns vai é a mesma coisa, a gente, por exemplo, a gente tem não sei, geralmente a gente tem cara que cresceu com a gente, uns que viraram polícia, outros que viraram caixa de supermercado, outros que viraram traficantes, outros que viraram bandidos, então, e assim, a gente tenta evitar ao máximo, mas, pô, o cara vai passar na rua, vai te cumprimentar, você vai trocar uma ideia de boa, você entende? Você vê o Adriano lá, o Adriano jogador, olha como é que ele vive lá no Rio de Janeiro, o cara tem dinheiro pra caramba, mas ele largou toda a riqueza e foi ficar com os amigos dele lá, ele tem algum motivo pra isso, ele se sente mais feliz lá, ele vê mais verdade ali. E aí, em algum momento, a polícia vai tirar foto, vai pegar ele com algum traficante, mas é amigo dele. Ele não é traficante, mas é amigo do cara que cresceu com ele. Então é muito difícil, é muito complexo isso daí. E assim, eu acho que essa questão de periferia muito, como é que fala, esse preconceito, como você está falando da escola aí, é a mesma coisa de os caras ricos lá de Brasília. Pô, esses caras têm tudo, é isso aí que você falou. Os caras têm tudo, a gente paga, a gente tem poder. A gente deixa de fazer coisa para nós. Você falou de sua dificuldade em relação à faculdade que você teve que a sua família teve que se juntar para poder te ajudar. Aí a gente não pode fazer para nós trabalhando, suando, tendo que pagar imposto absurdo aí, coisa que o rico também não paga. Que nem o IPVA de carro esses caras pagam, entendeu? E lá os caras têm auxílio paletó, auxílio carro, auxílio tudo. E ainda assim roubam. E ainda assim comete crimes, e eles não são considerados criminosos. São políticos corruptos e tal. Vai preso, mete uma tornozeleira eletrônica, volta para casa. Enquanto que o pobre da periferia, né, às vezes se mete em rolo, infelizmente acontece muito isso, por um pote de manteiga que rouba um pacote de bolacha, pega anos de cadeia, fica 2 anos preso, até sem julgamento. E depois os caras falam, a justiça é para todos, é normal. Então é muito assim, né, meu? É complicado, é difícil. E as pessoas às vezes ficam falando, vocês falam muito de política e tal, os amigos da gente e tal, próximos, falam, vocês falam muito de política, meu, para que vocês vão ficar doidos. E de fato, tem hora que eu paro assim, penso, é verdade mesmo, cara, eu tô pirando esse negócio aqui. Mas, cara, se a gente não falar, se a gente ficar quieto, deixar isso passar, as outras pessoas não vão entender, mano, e a gente tem que estar batendo essa tecla o tempo todo, que a gente tem que correr atrás do que a gente quer.
do que a gente sonha, do que a gente pensa e da nossa vida melhorar. Porque houve um tempo que isso aconteceu. Até esses tempos atrás a gente tinha uma condição de vida um pouquinho melhor. Não é que era a melhor coisa do mundo, mas alguma coisa estava sendo trabalhada nesse sentido, de mudança para a nossa vida, do povo mais pobre. Dele chegar à escola, à faculdade, de todos os filhos poderem estudar, sabe? Todas essas coisas. Os caras ricos falam assim, pô, o filho do... Não, 12 anos tem que trabalhar, com 6 anos tem que trabalhar, o que tem? É melhor trabalhar do que roubar. Mas vê se os filhos deles trabalham. Não, os filhos deles estão se preparando, estão estudando e tal, para deixar a gente cada vez mais longe do que a gente almeja, do que a gente sonha, do que a gente quer alcançar. Se eu quero ser um artista plástico, eu assisto um filme, uma criança assiste um filme aí e vê um artista lá e tal, um pintor de quadro, o cara fala, pô, como é que eu faço para ser isso? Às vezes ele pensa, mas às vezes ele não tem nem coragem de falar pro pai dele isso aí, porque é muito fora da realidade. Você entende? Porque não tem esses espaços. Aí você vê, nós temos Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e o Centro. Então, praticamente, nessas áreas você acha que não tem 10 céus, 20 céus, sei lá. É muito pouco, tem muitas quebradas, cara, muitas quebradas. Então, por que não investir nisso, cara? Por que não colocar pessoas para fazer isso? Sabe, é muito louco isso daí, cara. E a gente fica sempre atrasado. E agora voltou tudo de novo. O atraso tá voltando tudo de novo. Tudo aquilo que a gente lutou, que foi recebendo, agora a gente tá começando a perder tudo de novo. Até parte de comida, cara. Que é o principal também, que eu acho. Você falou aí do céu, eu lembro quando a Marta colocou o céu nas periferias, eu cantei muito em céu, né? A gente achava aquilo, sabe, um outro mundo, você ter isso, você ter a estrutura de você poder fazer isso. Mas quando a gente fala de estrutura, a gente tem que ver que tudo isso é estrutural. Não é uma questão de vontade de fazer, né? É uma questão de interesse. Nós lembrarmos que o Brasil vem da escravidão, que o Brasil vem em cima da exploração da população, principalmente da população preta, que depois da escravidão foi empurrada para a periferia, né? Os caras não vão deixar. Sempre que puderam, eles estavam lá. Esses sobrenomes aí que governam o Brasil, se você puxar, vem lá da época da escravidão. Então, quer dizer, são pessoas que passaram a vida inteira proporcionando isso. Quando você vai para a parte acadêmica, né, e estudar isso, você percebe que toda essa influência, ela não é por acaso, né? Você desconfia lá de baixo, você acha que é, mas você pega aí os caras do... que a gente fala de arte, tem um céu, né? O moleque vai pro céu, vai ver um outro mano de periferia, um pessoal, tal, começa a desenvolver alguma coisa. Aquilo leva... É o que eu falo aqui quando a gente faz oficina de arte para as crianças. A gente não quer transformar ninguém em artista, a gente quer que eles tenham conhecimento da arte. O gosto da arte leva o cara a ser um bom pintor, leva o cara a ser um bom engenheiro, sabe? Até para o cara ser médico, se um cara tem um desenvolvimento artístico, ele vai ter um trabalho mais delicado, uma visão mais delicada para poder fazer as coisas. E isso vai complementar o trabalho dele. É isso que a arte faz. A arte, obrigatoriamente, não é uma fábrica de artista. E aí, só que acontece assim, quando você dá referência, uma coisa você fala para o moleque assim, você sabe o que é essa estrutura de ferro aqui? É a Torre Eiffel. A mãe fala, que legal. Não serve para nada. Agora, se você falar para um moleque rico, você sabe o que é isso? Você fala assim, eu sei, é a Torre Eiffel. Eu estava semana passada com meu pai lá. Ele sabe o que é, ele viu o que é, ele sabe qual é a estrutura. É diferente o método de aprendizado da criança, porque ela sabe do que você está falando. Então, quando você vai falar, até por isso a criação da afrontagem, é você falar para a criança perto do que ela conhece. Entendeu? Por que o futebol, o Brasil é a terra do futebol? Porque você não tem como impedir que a criança pegue uma bola de saco, um monte de papel, sabe? E vá chutar. Isso não tem como eles proibir. E aí o pessoal fala assim, o futebol é um esporte milionário. O golfe é muito mais. A Fórmula 1 é muito mais. Muito mais. E aí você vê a diferença. Quantos pretos tem no futebol, né? Aí é uma coisa de raça, que eles não conseguem controlar, né? E aí você vai para essas outras categorias. Quanto tem? Você tem, na Fórmula 1, você tem um preto, que é o preto, o cara sobe lá e sobe em cima do carro dele, estica o braço para cima e fala, mano, vocês não vão conseguir me parar, sabe? E os caras ficam putos da vida, entendeu? Então, é isso. Mas ele sabe disso, né? Ele sabe o tanto que o sistema está ali pressionando ele. E já o moleque lá de baixo, dos campos de futebol, não sabe. É onde o sistema atropela. Então, quando escapa o sistema fala assim, vamos deixar isso aí, mas não vamos deixar passar. Entendeu? Nós viemos de uma cultura
Eu sempre cito a história do William Lynch, né, que é praticamente da onde que veio a história do linchamento. Quando você fala linchamento, você fala desse cara, do William Lynch. Quem quiser pesquisar a história dele, que você vai ver o que esse cara fazia. Esse cara era um feitor da Carolina do Norte. E quando as pessoas tinham... Ele escreveu uma carta para outros feitores que estavam tendo problema com os escravos. Ele falava assim, você pega o seu escravo mais arredio, o seu escravo mais, sabe, o mais perigoso. Você coloca ele no pátio, você coloca os outros escravos em volta dele, as mulheres, as crianças, os velhos, todos os seus escravos colocam na frente dele. Bate nesse cara, não até matar, bate até ele não ter mais força. Bate, humilha ele, sabe? Faz com que ele seja visto como... Sabe? E o que faz isso na cabeça dos outros escravos? Pô, se o cara mais forte está apanhando, quem sou eu para poder estar lá? E isso é repetido até hoje. Isso é repetido até hoje. A polícia, quando entra nas periferias, isso a gente... fica bem claro. Mano, existe um mano que usa farda, que tenta revolucionar? Existe. Só que ele é um entre 1 milhão, entendeu? A gente, quando a pessoa vai defender, usa esse mano, sabe? É igual quando a gente vai falar sobre racismo. O cara vira para você e fala assim, aqui, ó, pega você e fala assim, aqui, ó, eu conheço ele, eu não sou racista. Me conhecer não quer dizer que o cara não é racista, é a atitude dele que faz ele racista. Entendeu? Aí ele pega esse mano que faz a coisa certa, que não tem ficha corrida, que não é envolvido com pilantragem, para justificar. Mas você tem um batalhão que tá ali, entra aqui, quando o cara para você tá vindo com a marmita embaixo do braço, ou com um caderno embaixo do braço, e te chama de vagabundo, e você não para, o cara te joga contra a parede e fala, você não escutou? Não, fala, eu não sou vagabundo. Fala, você tá me desacatando? Fala, não, você me desacatou primeiro. Ou quem você pensa que é? Você fala, eu sei quem eu sou. Só que você vai fazer isso aí, 4 horas da manhã, vindo do trampo, um cara armado, cheirado, fumado, sei lá o que o cara tá, e vai achar que vai sair como herói? Vai nada, você abaixa a cabeça e fala assim, senhor, não senhor. E é tratado, e é subjugado como vagabundo. Você volta para casa humilhado, porque você vinha do trampo, vinha da escola, e um cara se achou melhor que você, porque o sistema falou isso para ele. Então, esse o nosso problema no país, sabe? O trabalho da Frontarte, do MNU, dos movimentos aí que promovem cultura, esporte, falar para esse moleque, cara, você tem direito, sabe? Você pode. Você não pode, talvez você não chegue lá no topo do mundo da Fórmula 1, mas o topo do seu mundo você pode chegar. E aí é um trabalho muito complicado ainda, que o Brasil ainda não conseguiu desenvolver. Eu acho que a polícia deu uma leve melhorada, né? Deu uma leve melhorada em algumas coisas, em alguns pontos, mas a gente ainda vê que ela não atira em Copacabana, não atira nos Jardins, mas continua ainda entrando e atirando dentro de favelas. Tipo assim, o cara com roupa da favela, mano, não tem como pegar ali, tenta entrar, faz uma inteligência, sei lá. Agora, quando você atira pra dentro da favela, cara, pô, aí vai acontecer várias dessas crianças que vivem morrendo por aí, e que é assim, um absurdo. E a gente fala, eu tô falando aqui hoje, e daqui mais uns dias, infelizmente, a gente vai ouvir dizer sobre isso de novo, entendeu? E que não acaba. Então, todas essas coisas que são, assim, muito absurdas. E essa parte a polícia, quando chega nesses bairros nobres, elas vai para servir. E elas já vêm para a periferia atrás de suspeitos, sempre. Você passa num bairro nobre com carro simples, passa milhares de carros ali, ó, e às vezes passa milhares de traficantes, milhares de corruptos, milhares de um monte de coisa. Mas ele vai no carro simples e para, aborda. Tá indo para onde? Tá vindo de onde? Nenhum boa noite dá nada, sabe? Sei lá, tô indo buscar minha esposa. Ela trabalha onde? Aí, sabe, fica tipo te intimando. E é um negócio... Aí, por outro lado, você vê que são pessoas que são como nós, a maioria deles. Aqueles que estão ali, né? Esses policiais de rua aí são igual nós. São caras de periferia que não são ricos. São caras de periferias e tal. Na hora de um confronto, os que vão estar, por exemplo, já mudando para os caras do exército e tal, que quando tiver uma guerra, vai ser o Bolsonaro que vai ser o linha de frente lá? Vai ser o mito para colocar o peito na frente para tomar tiro? Não. Vai ser nós. Vai ser nós, que somos da periferia, que somos obrigados a ir para lá. Né? No caso de uma guerra, somos obrigados. A gente tem que fazer, com 18 anos, a gente faz um juramento que a gente vai ter que ir para lá. Tem um camarada meu que ele falou assim, mano, eu me escondo no mato, eu vou ficar igual o Lázaro, escondido no mato, mas eu quero ver eu ir pro negócio desse aí. Ele falou, não vou, quero ver eu ir. Por quê? A gente vai para lá para estar aí, ó, tomando tiro, até chegar o momento que vai ganhar, ou vai apaziguar, e aquele que mandou a gente ir para isso, para morrer, vai receber uma medalha e falar que é o máximo, e que é o bom, e que resolveu um grande problema. E tem muitos que entram nisso querendo. Tava discutindo outro dia com a menina da internet aí,
por causa daquela questão que teve lá, dos 23 que morreram lá em Jacarezinho, e foi muito louco, porque ela falou assim, meu, então eu falei assim, filha, mas assim, eu acho que não é legal você generalizar. A polícia é uma instituição que é totalmente, para quem é pobre, que a gente fica totalmente indignado, a gente vê muita injustiça e tal, mas lá também tem pessoas boas, são poucos, mas tem, então não pode generalizar, não são todos. Ela falou assim, meu amigo, olha o que a Camila falou para mim, falou, meu amigo, o cara que mora, nasce na periferia, cresce, sabe das nossas dificuldades, de tudo que a gente passa com essa instituição, e depois vira policial, então ele, na verdade, ele está sendo um traidor do que a gente sempre viveu, porque ele não está indo lá para ajudar nós, ele está indo para servir quem é rico, e a polícia foi criada para isso, infelizmente foi criada para isso, para servir, para proteger as riquezas dos boyzãos aí, dos boys, dos reis, de tal coisa. Então, como a gente vai esperar uma outra coisa disso? Nunca. Se a gente estiver nos jardins, a gente vai passando por lá, o enquadro vai ser certo. O que tá fazendo aqui e tal, blá, 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 blá. Por exemplo, a gente que curte hip hop aí, que sempre gostou, né? E aí você tá com a roupa, pô, você tá com a roupa de periferia, né? Você não vai andar de terno e gravata só porque você tá indo pro jardins. Pô, você tem que se fantasiar porque você vai pro jardins e tal. E outra também, a nossa fisionomia, o nosso jeito é diferente, né? A gente não tem um estilo europeu. Então a nossa cara já tem uma cara já de periferia mesmo e tal. E os caras ganham de longe. E o cara nunca imagina que você tá indo trabalhar. Na cabeça deles você tá indo roubar. Sempre a suspeita que a gente tá indo roubar. E teve aquele comandante da rota, que ele é presidente do CEAGESP agora, que um tempo atrás ele falou sobre isso. Ele falou que a abordagem na periferia tem que ser diferente da abordagem que tem nos jardins. Por quê? Porque eles sabem o que eles vão encontrar lá. E também sabem o que eles não vão encontrar aqui na periferia, que é a educação, que é você saber conhecer os seus direitos. E aí, na semana passada, a gente estava trocando ideia sobre esse papo aí, e até o Jânio, que mora em Portugal, ele falou que lá o índice de violência policial é a mínima, quase não tem nada, né? E a abordagem é bem tranquila, os caras nem puxam arma, tipo, quase uma polícia rodoviária e tal. Eu puxo a arma e tal, bate um papo, troca uma ideia, e aí, tá indo pronta. Mas é uma coisa mais maneira. Por quê? Porque ele sabe. Porque ele sabe que as pessoas lá, as crianças desde cedo já estudam legislação, um monte de coisa, e já tem noção dos seus direitos. Então a polícia sabe que ela não pode ir para cima dela e querer abusar da autoridade, porque a criança vai saber, o jovem da periferia vai saber que está sendo abusado pela autoridade policial. E aqui muitas de nós não sabemos disso. Então a polícia vem. É tanto que, como a gente estava falando também, que, por exemplo, quando tem um amigo nosso que é até primo do Jânio, que ele é formado também, e negro, aí comprou um carro legal lá, a polícia abordou ele e tal, aí no bate-papo lá ele catou e já chamou a carteira dele, já mostrou e tal, não, tal, eu sou formado e tal, trabalho nisso. Então, quer dizer, ali, naquele momento ali, o policial já, na hora, já mudou. Por quê? Porque ele já viu que o cara tem um conhecimento. Então, o que falta para nós, para essa mudança de percepção da polícia com a gente e a gente com a polícia, é a educação. Enquanto não tiver isso, eles vão sempre achar que eles têm o direito de fazer o que quiser e que não vai dar nada, e que o Estado vai sempre proteger eles, vai passar a mão na cabeça, porque eles também veem a gente assim. Eles só são servidores do Estado, né? Então é muito complicado. E aí, Jânio? Meu, vou falar uma coisa. Todo esse papo que rolou aqui, eu acho que o que importa mais, né, de tudo isso é a educação na base, né? A educação na base é o que é mais importante e que o Estado praticamente tira, né, mano, do negro da periferia, né, do povo preto da periferia. A gente não tem aula da cultura afro na escola. O que a gente aprende é que os portugueses chegaram e invadiram, né, colonizaram o Brasil. A gente não tem uma educação afro. Falando de religião, as escolas, basicamente, na aula de religião, é aula de catolicismo. Então, se uma criança tem os pais de um outro segmento religioso, ele já vai se sentir excluído. Se for de religião afro, é pior ainda. Além dele ser excluído, ele vai sofrer bullying, praticamente. Então, muitas crianças, às vezes, com vergonha, não expõem a religião dos pais ou deles próprios. Isso aí eu conheço pessoas de perto que frequentam ou frequentaram e têm vergonha de dizer. Entendeu? E isso é ensinado na escola como uma coisa que não é religião. Religião afro na escola não é ensinado como religião.
entendeu? É sempre de uma forma pejorativa, chamado de macumba, ou coisas desse tipo. Então, fica muito complicado a criança crescer numa educação que é formada basicamente para servir o branco, né, para servir aquele político que está lá em cima. Como que ele vai cobrar? Ele não vai cobrar, porque ele não foi educado para cobrar, ele foi educado para servir. Por isso que instituições são importantes, entendeu? Para mostrar, para levar esse tipo de educação para as crianças, para mostrar esse tipo de informação que ele não tem na escola. A escola tradicional não tem, ainda mais agora com esse desgoverno, que quer implantar colégio militar e essa porra toda, entendeu? E vai ficar mais distante ainda esse tipo de educação. A gente tem um presidente da Fundação Palmares, né, que vocês estão ligados que o que o cara faz ali é uma piada. Então, quer dizer, ele vai tirando a informação, né, mano, do povo preto e colocando a informação que é o quê? O povo da periferia tem que servir e pronto, e mais nada. Então, instituições como a Afrontarte, que o Lindenberg aí preside, como várias outras instituições que existem, é importante para isso. Se tivesse a ajuda de empresários, né, que se dizem aí liberais, aquela cena toda e papapá, né, eles não tiram um centavo para ajudar esse tipo de instituição, que para eles não é importante. A criança depois vai cobrar os seus direitos, para eles não é importante. Então, a gente tem que sempre louvar essas instituições, porque o mínimo que eles conseguem levar já é muito importante para a criança saber quem dá origem à sua história, entendeu? Coisas que não vai aprender na escola. O que você acha, Lindenberg, sobre isso daí? Cara, é uma coisa muito... Você falou de um ponto bem forte agora falar sobre religião e educação, porque, assim, tivemos essa semana 2 casos diferentes. Um até a Giane está falando aqui nos comentários, do jogador Paulinho, né, que fez aquela comemoração, e a gente se sentiu super representado por uma pessoa de matriz africana fazer uma referência, né, 2 referências que ele fez. Primeiro foi falar sobre o Brasil, e depois, na hora da comemoração, ele fazer aquilo que a gente nunca vê. A gente sempre vê o cara fazendo o sinal da cruz, agradecendo, ajoelhando. Ele expõe a religião dele para o mundo, né? E o pessoal geralmente de matriz africana ou se sente envergonhado, né? Para não fazer o mesmo. Ele fez isso, a gente se sentiu muito representado. E outra situação triste é uma mãe de santo teve que ir até a porta da escola brigar, porque a IAO dela, né, a filha de santo que acabou de ser feita, falaram que ela não podia frequentar a escola para ela voltar para casa, sabe? Eles estavam cerceando o espaço de direito de educação dela, porque ela estava de roupa branca, porque são preceitos da religião. E aí o pessoal falou assim, mas essas coisas não devem se misturar. Eu falei, gente, aqui no Brasil, eles constroem um abatedouro um abatedouro voltado para a Meca, porque no contrato dos caras, obrigam, né, que é o abate halal, a ser feito em preceitos religiosos. E isso ninguém fala. A gente está nas Olimpíadas, aonde está abaixo do fogo de Zeus, né? Então, quer dizer, é religioso. Entendeu? É religioso. A gente tem várias coisas religiosas que são marcadas. Quando a gente vai manifestar nossa religião, eles falam, não pode. Não, é feio. Não, isso, né? Como foi falado. Você falou da macumba, um africano me explicou, eu não sei se é real, mas eu achei muito boa a explicação dele e eu tomei isso para mim. Ele falou que a palavra macumba vem a primeira parte do nome é ma, né, que para a cultura dele significam muitos, né, e cumba significa sábios. Ele disse que macumba era uma reunião de sábios. Eu falei, tá, agora eu entendi porque o pessoal tem medo. Porque justamente assim, você reúne as pessoas mais velhas num terreiro. Você tem essa sabedoria. Então, a gente tem uma grande luta, porque as pessoas têm medo do que isso pode tratar. Porque a religião de matriz africana não tem dízimo, não tem conversão, porque é isso que acontece muito. Você não deixa de ser quem você é. Você volta a ser quem você é, né? Então, tem um filósofo chamado Émile Durkheim, que ele fala do ser humano
e do ser social. Quando, no hip hop e tal, muita gente me conhece como Lorde. Lorde é o ser social, é o cara do hip hop, é o cara das artes, é o cara que está na correria e tal, né? E Lindenberg é o ser humano, sabe? É o que está ali, é o pai, é o cara que paga imposto, Então a gente tem essa separação, né? O Durkheim defende que a pessoa, no meio da família, ela tem um comportamento, no meio social ela tem outro. É o que a gente está presenciando agora, né? Aliás, que a gente presencia sempre. As pessoas, quando se juntam, né, em torno de uma religião, em torno de um partido político, em torno de um grupo, elas são capazes de fazer coisas que elas não fariam sozinhas. Só que esse fanatismo religioso, ou esse pluralismo que tem hoje em dia, que é direita ou esquerda, você tem que pertencer a um dos dois lados, né, faz com que as pessoas não enxerguem. A pessoa faz com que as pessoas votem numa pessoa que é genocida, homofóbica, assassina, e sempre mostrou isso. Um cara que nunca trabalhou sem ser pelo poder público, sem ser sustentado pelo povo, porque quando era militar, recebe dinheiro do povo, passa a política, recebe dinheiro do povo, e criou a família recebendo dinheiro do povo, e vai massacrar quem? O trabalhador. O dinheiro do povo. Né? Então, e o trabalhador que está na periferia vota nesse cara como salvação porque alguém da igreja convenceu, ele é o enviado de Deus, sabe? É o cara que eu fico preocupado porque assim, é um cara que nem leu a Bíblia, porque se ele lê, né, quando a pessoa se proclama Messias, já vai lá para Apocalipse, não vai nem para você falar de falso Messias, né? E tá ali, né? E aí quando fala do diabo que pertence à religião cristã, né? Que isso as pessoas não lembram, o diabo pertence ao cristianismo. Ele não pertence à matriz africana. Na matriz africana não existe diabo, não tem essa figura. Mas tá lá. Aí tá lá que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você tem um presidente que já matou milhões, já roubou milhões e já destruiu boa parte do Brasil, não só a parte financeira, não a parte estrutural, mas quanto a parte ecológica. E a pessoa chama esse cara é um enviado de Deus. Que Deus é esse, pelo amor de Deus? Né? Então, é essa confusão que dá, mas está no contexto que você falou lá no começo, da educação lá do começo, da educação de base. Né? Eu fui fazer pedagogia acreditando nisso, que a gente precisa trazer isso para nossas crianças pretas. Porque, assim, você pega uma criança que tem, ao caso do meu neto, tem um cabelo black, ele é uma criança preta, e ele nunca é representado, tudo que ele faz é feio, ele vai tentar, como é que ele vai se melhorar? Ele só se melhora se ele for branco, ele só se melhora se ele tiver o cabelo liso, ele só se melhora, entendeu? É essa desconstrução que fazem. Isso que a gente não entende. Aí é um misto, aí é um misto que as pessoas falam que não se mistura. Não se mistura política com religião. Se mistura. É isso que está acontecendo no Brasil. É esse o reflexo de tudo que a gente está passando. Né? É essa destruição que está. Aonde eu me incomodo com o meu vizinho do lado, porque ele tem uma religião diferente, porque ele tem um partido diferente, porque ele tem uma opção sexual diferente, sabe? Porque ele tem uma condição financeira diferente. E por que eu me incomodo? Porque eu fui criado pela sociedade para ter essa rixa. Por quê? No dia que a população tiver uma educação de base, tiver ali uma educação de qualidade, ela derruba esses lixos que estão aí, né? A gente não teria metade do parlamento que a gente tem, a gente sabe. Só que a gente precisa transformar esse ser social, né? Que é o mano do movimento hip hop, que é o mano de periferia, que é esse mano que tá hoje em dia fazendo live, que está construindo, que está fazendo, né? No ser humano e contemplar isso na hora que a gente vai votar, na hora que a gente vai se representar, a gente vai se jogar na política, a gente vai falar assim, mano, o Estado é o Estado porque a gente sempre deixou os brancos das cartas. E os brancos nunca vão abrir mão, né? Esses caras ricos, esses caras poderosos, eles nunca vão abrir mão do poder. E eles vão matar por isso, porque eles mataram até hoje, eles matam por isso. Né? Quando a gente fala polícia militar, a gente está falando desse ser social, que é o cara que é criado para matar o outro ser social, que é o cara de periferia, que para ele não tem nome nem RG, só é uma etiqueta no necrotério, sabe? Então, essa nossa luta, ela tem que vir de dentro, né? A gente tem que vir de fora, protestando, indo para a rua, sabe? A polícia, como foi o que eu falou agora há pouco, tá matando menos porque está sendo filmado, porque está indo para a internet, porque, sabe, não tem como provar. Então, quer dizer, a gente tem que ir nessa luta e ruir por dentro. A gente tem que fazer parte da política assim. A gente tem que chegar no partido político e falar assim, mano, por que só tem um preto nessa porra? E o preto que tá lá tem que ser presidente do partido, entendeu? Mas é um preto de verdade, é um cara, sabe,
um cara de periferia que sabe o que está acontecendo e vai lá e assume aquela cadeira lá. O partido defende a igualdade, defende o socialismo, defende que todo mundo é igual. Então, peraí, eu quero chegar lá. Por que o cara que está lá sentado na cadeira, mesmo nos partidos de esquerda, mesmo nos partidos que se dizem progressistas, são caras brancos, são caras que têm dinheiro, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, porque até onde que o povo tem que ser representado, tem gente branco e que representa uma maioria que não é a dele. Então, nós temos que estar lá, entendeu? O hip-hop, houve uma evolução no hip-hop, onde o hip-hop se tornou mais artístico, né? Você hoje em dia tem o rap, tem o trap, tem até os movimentos de funk que vem tentando se conscientizar e fazer umas músicas mais voltadas a essa questão, né? Mas a gente também tem um outro lado, que somos nós que lá atrás, né, cresceu com hip hop e hoje em dia faz parte do cenário social, né? Que vai ocupar uma cadeira de vereador e vai exercer, como tem um mano lá de Minas lá que jogaram o cara no chão, fizeram 1000 uma arruaça. É um mano de periferia que não deixou de ser, que é a situação que tem no caso do Adriano. É o cara de chegar na política e continuar sendo um cara de periferia. Mas peraí, mano, vocês vão ver aqui. Só que acontece, quando esse mano consegue furar essa bolha e chega lá, ele é sozinho. Quando o professor consegue, né, tentar levar uma educação de base sobre matriz africana, ele é sozinho. Quando o policial tenta falar assim, não, mano, eu vou... Sabe? Então é isso. A gente tem que acompanhar esses manos que estão sozinhos. Sabe? Para que eles sejam mais de um e possam fazer essa diferença. A gente, né, deixar de sempre ter só como fala, é o boi de piranha, né? O cara vai lá e todo mundo ataca. Mas quando o boi de piranha, ele serve para quando joga o mais velho lá e as piranhas vai, toda a boiada passa, né? E, embora é uma frase infeliz desse governo também, mas é mais ou menos um mano que chegou lá, ele tem que... Os caras estão olhando pro cara, tá passando uma par de mano, sabe? Você conseguiu chegar num ponto lá, opa, vamos fazer do meu ponto na minha quebrada, onde que eu moro, um ponto de resistência, que é o que é a Frontarte hoje, né? A Frontarte está sendo criada para ser um polo de resistência. Até perguntaram para mim assim, mas se a criança for branca, ela não vai poder... Eu falei, não, ela vai poder. Só que, eu falei, você entra numa escola oriental, ou numa escola islâmica, ou numa escola cristã, alguém deixa de fazer o ensinamento deles porque você pertence a outra religião, ou você tem outra cor de pele? Não. Então, é a mesma coisa. A Frontarte, todo mundo sabe do que se trata. Entrou, sabe que vai ser tratado. Entendeu? E que aprenda com isso, que tenha respeito. Para a gente poder furar essa bolha e ter outros caras, a gente ter ser esse multiplicador. Então, esse espaço que vocês defendem aqui é um espaço de resistência. E aí tem que somar outros espaços. Então, o mano que tá aqui, mano, não pode fazer nada, ele pode compartilhar, sabe? Ele pode comentar aí, ele pode, sabe? Fala, mano, tem os manos fazendo um espaço lá, dando bem. Vim aqui e falar pros mano, posso falar aí sobre minha quebrada, posso falar sobre meu trampo, sabe? É um jeito de você polarizar e começar a crescer. Porque aí se deixa vocês sozinhos aqui, fazendo esse trampo, chega uma hora e fala assim, cara, ninguém assiste, eu vou desistir, sabe? Que é o que o sistema faz. Nos mata por inanição. Qual que é o nosso ar social? O dinheiro. Vai tirando dinheiro, chega uma hora que ela fala assim, mano, não tem mais condição, sabe? Sai para fora e se caiu na mão do sistema, né? Fichou a carteira, sujou o nome lá na coisa, aí não tem mais chance mesmo e vai indo, vai empurrando para esse abismo. Então o que a gente tem que fazer é isso. A gente tá caindo, mas a gente vai ter que firmar o pé no chão, que chega uma hora que eles não conseguem mais nos empurrar. E o nosso trabalho é esse, é esses espaços que fazem esse trabalho. O Lindenberg, a Giane aí de Mogi das Cruzes aí, provavelmente deve ser amiga de vocês também aí, ela falou dessa questão aí da religiosa aí, né, que teve que eles aprovaram esses dias aí, cristã e tal, e esse papo aí de conservadorismo, eu tava até pensando nisso aí pra gente entrar nesse assunto. Eu acho muito louco essa questão do conservadorismo, que eles pregam, que eles falam e tal, mas assim, bom, assim, no meu ponto de vista, né, do que eles pregam, que eles dizem que é o certo, que meninos vestem rosa e meninos vestem azul, meninos vestem rosa e meninos vestem azul, né, tem essa ideia toda. Na Bíblia, que eu saiba, né, pouco assim que a gente sabe, né, que a gente eu não sou um leitor muito assíduo da Bíblia, conheço algumas coisas, mas assim, o que eu vejo falar bastante, que quando se casa, né, lá na igreja e tal, você tem que viver na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até
que a morte os separe. Todos esses caras que pregam isso aí, principalmente dessas políticas que existe hoje aí, dessa ideia de vamos ser, eu sou conservador, mas todos eles são os tiozões com as mulheres novinhas e as mulheres abandonadas lá, né? De repente casa com uma, até com 3 mulheres e tal, né? E ainda traem também, né? E aí você pega também a Flor de Lis, que era o exemplo também, né? Doutor Jairinho, e eles ainda ficam com essa ideia, com esse papo, né? Criticando tudo, criticando as opções sexuais, né, as raças, as religiões que a gente está falando agora em relação a como é que fala, essa questão que você está falando agora de candomblessista, porque eu acho tão bonito, cara, a pessoa ser e poder falar, porque eu já frequentei várias, aí nunca tive problema de falar, não, tá, já fui igreja evangélica, já fui igreja católica, já fui até em centro espírita, que é uma coisa um pouco mais tranquila, né? Nesse sentido, é um pouco assim mais aceitável, digamos assim. Mas eu tive um bloqueio para falar. Que, pô, eu já frequentei, já fui em alguns desses lugares, né, dessas religiões. E fui muito bem tratado lá, gostei muito de lá, mas fico com receio de falar. Isso que o Jean também está falando agora há pouco. A gente fica com receio de falar, porque não sei quem colocou na nossa cabeça que não é bem aceito. E, infelizmente, é assim, de verdade. Quando você toca nesse assunto, as pessoas vêm com 7 pedras na mão, e aquilo que você falou agora, que a menina foi para a escola, e a mãe de santo teve que ir lá para trocar uma ideia, para bater um papo. Poxa, qual que é? O que acontece, cara? O Fábio tá querendo falar, só queria só expor isso aí, porque vocês falaram agora há pouco, achei legal. O Fábio tá querendo falar alguma coisa aí, e ele tá há bom tempo fora aí. Boa, galera. Tive que fazer uma manobra aqui, eu tô com 2 links abertos aqui, né? É importante, eu até achei uma hora interessante para entrar, para falar um pouco dessa frente parlamentar cristã que foi colocada aqui em Mogi das Cruzes, que, assim, foi um grande absurdo, né, cara, que a gente, com uma série de problemas, né, a gente chama até, a gente tem um apelido carinhoso aqui para Mogi das Cruzes, que é Mogi das Crises, né, porque a gente vive em crise, cara, a gente vive em crise política aqui, crise na moradia, crise no saneamento básico. Então, assim, cara, a gente, vereadores aqui na cidade não dá conta. Se o povo mesmo não for um órgão fiscalizador, não funciona as coisas aqui. Se a gente não correr atrás das nossas pautas, não funciona as coisas aqui. E eu acho que em lugar nenhum, na verdade, né? Então, assim, é isso que eu queria ressaltar sobre a importância dos movimentos sociais nas periferias. Porque a periferia é carente disso. Então, o povo ali tem que correr atrás das pautas do povo, porque quem está lá em cima, no andar de cima, não vai olhar para baixo, cara. Então, é super importante. Sobre essa frente parlamentar, ele foi uma grande afronta às demais religiões, porque uma frente parlamentar cristã, da família, mas que família que ele está falando? Será que ele está falando da família LGBT? Será que está falando porque às vezes você também é um homem ou uma mulher solteira, uma mãe solteira, também será que ele está falando também dessa família? Então, assim, tem que ter esse olhar, tátil, né, para todos os tipos de família, né, porque família significa onde se constitui amor, onde se tem pessoas com interesses em comum, né, uma comunhão, né, a família é uma comunhão, independente de como ela seja, e lá não está pautado, né, todos esses tipos de família, Fábio, deixa eu dar sobre todas as religiões, e fora, cara, se você olhar o projeto mesmo em si, ele vai falar do fantasma da ideologia de gênero nas escolas, então é um mecanismo de perseguir os professores na sala de aula, isso é um movimento terrível, então, assim, é algo que está lá maquiado, né, eles colocaram lá um cavalo de Troia dentro do parlamento, e isso aí a gente vai saber futuramente o que isso vai causar aqui na cidade. E isso está se espalhando em outras, isso aqui não acontece só em Mogi das Crises, como a gente diz, né? Essa crise aqui, ela é nacional, a teocracia, ela está avançando de uma forma, assim, escancarada, a gente está vendo que hoje a gente tem neonazista com orgulho de ser neonazista, e não está mais se escondendo. A gente teve um link aqui de uma reunião que foi em comemoração aí ao mês LGBT aqui em Mogi das Cruzes, invadido por neonazista. Gente colocando a cara lá, não tem mais medo, não tem mais receio de nada, não tem nem receio de ser preso mais.
Então, assim, é isso que é o Brasil hoje, gente, é isso que a gente está vivendo. Então, acho que essa é importante, aí, esse ponto aí dessa frente parlamentar, e que a gente vai continuar lutando. A luta não acabou, a gente vai para cima disso mesmo, isso não vai parar por aqui, não, porque a gente não pode aceitar esses avanços contra as outras religiões e o monopólio, né, na opinião religiosa do povo, né? Porque existem várias religiões e o Estado é laico, né? Isso que a gente vale frisar. Mas pode continuar aí, pessoal. Jânio, vai lá, Jânio. Não, só queria dar um adendo lá que o Fábio falou ali sobre a parte ali do Dia da Família, essa cena da família, que família é essa e tal, e eu achava muito interessante, inclusive ele ainda estava em São Paulo, eu estava morando no Brasil ainda, e meu filho estudava num colégio público, era ali em Higienópolis, né? Então ali no bairro de classe alta e tal, mas era um colégio público. E ele chegou em casa no Dia dos Pais, e aconteceu também no Dia das Mães, e ele falou assim, hoje é Dia da Família. E eu falei assim, por quê? Não é Dia dos Pais? Aí ele falou assim, não, porque minha professora falou que se for Dia dos Pais, e se a criança tiver duas mães, ou se quando é Dia das Mães, a criança tiver dois pais. Então, lá eles não comemoram o Dia dos Pais ou Dia das Mães. Nessas duas datas é Dia da Família. Isso aconteceu aqui também, aqui em Portugal, a mesma coisa. É Dia da Família, mano. Porque se você falar Dia dos Pais, o moleque se sente constrangido, porque na casa dele ele tem duas mães. Então, quer dizer, a educação tem que evoluir até nessa parte, entendeu? Porque as coisas todas vão evoluindo. E, de repente, a educação não evolui, fica com essa coisa, tipo, de tradicional família brasileira, patriota, cristã, não entendo porra nenhuma. Para mim isso é uma merda, entendeu? É desinformação, tá ligado? Então eu acho muito importante, isso eu achei interessante, só queria pontuar isso aí. Não, legal. E sabe o que é também que eu acho? As pessoas falam em relação a essa... nós, né, nós adultos a idade que a gente tem ainda, a gente já está bem mais próximo dessas mudanças, né? Então a gente já tem uma aceitação, já consegue conviver tranquilamente com essas adversidades que tem, que praticamente foi na nossa geração que isso começou a aflorar mais. Mas existem alguns tabus, algumas pessoas da nossa idade que ainda têm preconceitos graves e doentios em relação a todas essas situações, essas mudanças, né, que houve de lá para cá, que sempre existiu, mas de acordo com as... Então... Vocês estão conseguindo? Estão me vendo normal aí? Agora estamos. Tá. Então, assim, quando a gente pensa na gente, já houve uma mudança dos nossos pais para nós. Travou de novo. Tá travando, Ivânia. Tá dando uma travada, mano. Nossa, tá caindo bastante. Mas vocês estão ouvindo, né? Eu vou só finalizar aqui. Sim, então beleza. Então as crianças quando elas já estão crescendo, já estão vendo com isso. E já vão saber quais os caminhos seguir, e já sabe esses papos que ele falou de pai, mãe e tal, de você fazer aquela integração. E para eles é normal. Se eu conversar com meus filhos, meu filho tem 17, minha filha tem 11. Se eu converso com eles já estão cientes, então, pai, isso aí para mim é normal. Mas é uma coisa que está mudando e isso faz tudo parte da educação. Era isso também que eu queria colocar aí para vocês. Vou dar um palpite aqui, já que estão falando sobre essas coisas aí. Eu acho interessante. Ô, Fábio, acho que o seu áudio está vazando na live. Tá mesmo. Tá fazendo Fábio, você tá com 2 links aí? Tá dando... Tá tipo um eco. Espera aí, eu vou resolver. Certo. Valeu, Fábio. Essa criação dessa frente Mogi é vergonhoso, né? Porque é um retrocesso. Só que isso acontece, como a gente fala, quando a gente não tem representação. Basicamente, a gente tem de oposição em Mogi das Cruzes, só é a vereadora Inês Paz, de resto, praticamente o pessoal
comunga todo mundo junto, né? A maioria, acho que 95, 99% dos parlamentares são cristãos, então, quer dizer, eles não vão legislar contra eles, né? E aí acontece o que aconteceu em vários povos, tipo os romanos, o povo alemão. Quando você dá poder a um segmento só, ele tenta se sobressair sobre os outros, porque a justificativa do projeto do vereador diz que eles são a maioria, eles são 65% da população cristã. A estratégia é que quando ele coloca 65%, ele fala de todos, né? E aí ele exclui o resto. E ele esquece que o trabalho parlamentar é legislar para todos. Se tiver 1% que pertence a um segmento diferente, o parlamentar tem que legislar para aquele 1% também, né? Porque senão vira esse modelo, né? O cara, se ele for homem, só vai legislar para homem, porque o homem é a maioria, e ele tem que saber se todo mundo é hétero, se todo mundo é branco, e por aí vai. Esse é o pensamento deles. E aí eles falam da defesa da família tradicional. E aí, quando a gente fala dos povos tradicionais, é bem interessante. Os povos antigos, os povos tradicionais de verdade do mundo, né? O modelo de família não era patriarcal, né? Os povos indígenas, os povos africanos, a criança, ela pertence a todos. Então, por quê? Sai o guerreiro para caçar ou para uma guerra e ele morre. A aldeia vai cuidar daquela criança, né? Vai cuidar daquela família. Ela é toda integrada. Então, pode ser 2 mães, 2 pais, 5 mães, 5 pais, sabe? Não tem essa diferença. Então, você está falando de povos tradicionais, tinha que voltar. Então, vamos voltar lá para a tradição de verdade. Então, a gente não... se fosse um retrocesso, seria muito bom se fosse um retrocesso para aquela época. Aí se criou um modelo onde as pessoas querem privilegiar a sua família. A família que o cara fala, o conservadorismo, quer dizer, conservar a família dele. E conservar a família dele quer dizer ele, a mulher dele e os modelos de filho. Se o filho virar gay, já sai da família, né? Então aí já não conserva a família. Porque, que eu escutei já a frase: eu prefiro ter um filho ladrão do que ter um filho gay. Falei, então, mas roubar é caráter, né? Agora o cara pertence ao segmento LGBT, como ele se identifica, né? É uma identidade. Mas tem isso, né? Aí para ser tradicional, o filho tem que seguir o exemplo do pai, a filha tem que seguir o exemplo da mãe. Então, é todo um mecanismo que não funciona, porque o pai tem amante, a mãe vive infeliz, a filha se esconde um monte de coisa do pai e da mãe, e o filho tem que lutar dentro de uma religião que não se aceita porque ele sente atração por homem, mas é obrigado a casar com mulher. É um misto, quer dizer, é viver numa mentira. Mas aí a religião entrou no Estado, né? A partir do momento que se começou a surgir a tal das teorias da prosperidade, que é Deus deixou de cuidar da alma para cuidar do bolso, né? Porque a teoria da prosperidade quer dizer que se você ama Deus, Deus vai te dar um carro, uma casa, Deus não te dá a vida todo dia. Esse não é o presente maior de Deus. O presente maior de Deus é você ganhar alguma coisa dele, né? E aí Deus te colocou como juiz das outras pessoas. Você tá na Terra representando Deus como juiz e como executor. Então você tem que apontar e você tem que executar o irmão. O amar o próximo esquece, não tem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas esquece, né? Porque o cara que você vê muito isso, o cara vai mudando de religião porque fala lá eu não era feliz, porque ele tá buscando Deus numa religião, não dentro dele. Então você tem esse segmento da teoria da prosperidade, que é o mesmo segmento que chegou a um cara que chamava Jim Jones, né? Que é um cara que nos Estados Unidos levou o fanatismo religioso a ponto das pessoas se matarem. Dá para fazer um link bem direto ao caso desse cara e a religião de hoje em dia, porque na história esse cara levou as famílias a se isolarem da sociedade, porque as pessoas, o mundo que eles chamam, né, não prestavam, então eles levavam para os lugares. Ele fazia todo tipo de abuso naquele mundo paralelo com as pessoas, e quando vieram invadir o espaço, ele sugeriu um suicídio coletivo, onde todas as famílias as mães davam veneno para os filhos, o pai dava para as mulheres, e depois os caras tomavam. E esse cara não tomou.
Ele foi morto por um cara que ele mantinha preso, né? Praticamente um escravo que ele tinha lá, porque o cara vivia preso e judiava o cara. Esse cara conseguiu escapar e matou ele. Quer dizer, é bem modelo do que a tal da família tradicional, porque não tem modelo nenhum, né? Não se educa pelo exemplo, não se educa e sim pela ideologia. E aí você tenta impor a outra pessoa o seu modelo de religião, o modelo de família que talvez você nem siga, mas está lá escrito que é esse o modelo, e que também traz benefício, porque a gente tem isso. Hoje em dia o cara compra na loja do cara que é do cara que é da mesma religião, o cara se serve do serviço do cara da mesma religião, então quer dizer, praticamente a religião virou uma máfia, né? Então você tem que se prestar dos mesmos serviços, do mesmo tem, como a gente tem falado na live de tudo que a gente fala aqui, logicamente tem exceções. Você tem religiões que não pensam assim, não agem assim, né? Inclusive, contra a frente parlamentar, nós tivemos pessoas cristãs que foram contra esse tipo de coisa e tivemos pessoas que são ateus, que não têm religião nenhuma, né? Então, é muito delicado isso, quando o Estado se mistura a várias coisas que não a democracia, não preservar a sociedade como um todo. Como eu falei no dia na reunião lá, assim, não importa se você está sem luz, sem água, sem educação, importa como é que você chama Deus, não importa aonde você vai congregar, né? Que não é o trabalho do parlamentar. E, infelizmente, se entrou para a Câmara, né? Essa forma de se intrometer na vida das pessoas e tentar interferir, usar o poder público, né? Porque aí você paga um imposto para o cara falar que a sua religião está errada, que a sua família está errada, porque deveria ter, então, desconto no IPTU, né? Nos impostos, falar assim, você é gay, então a gente não te representa, então você não vai pagar esse imposto. Esse imposto é só para a pessoa que é cristã. É igual agora, segunda-feira é dia aqui de Santa Ana. A gente não tem o feriado Zumbi dos Palmares por causa desse feriado. Eu não sou cristão, né? Eu me sinto representado pelo Dia da Consciência Negra e eu não tenho feriado no meu dia, mas eu sou obrigado a um feriado cristão. E eu não vejo, assim, quem é evangélico vai ter o feriado, não vai para trabalhar também. Eu falo que sempre nessas datas, já que o cara se mantém ali firme na religião dele, então no dia que for feriado de um segmento que não representa ele, tem que ir lá pedir patrão, falar, vim trabalhar hoje, porque hoje não é feriado para mim. Então ele se aproveita do que é cômodo para ele, né? E aí, quando está no grupo, começa a excluir o que eles chamam de minoria, porque eu começo a duvidar se é que não é declarado, mas pessoas que eles tentam excluir, se elas são realmente a minoria, né? Então é isso. O Lindenberg, a gente falou da Frondart, cara, bastante. Aí eu queria perguntar para você, cara, incentivos. Você tem algum incentivo? Você tem ajuda de alguém? E quais são as pessoas que trabalham, seus braços direitos, aí, as pessoas que dão a força, que fazem, né, isso crescer mais aí? E até onde você já consegue chegar? E o tamanho disso, você consegue abranger bastante? Quantas crianças você consegue trabalhar com elas aí? A gente acabou nem perguntando sobre isso, que é muito importante, né, a gente saber sobre isso, né? Eu queria saber de você, essas situações aí, como é que tá aí para você? Bom, a Frontagem, eu faço um trabalho há mais de 10 anos em escola, instituição, em vários lugares, né? A gente atendia não só Mogi, como grande parte de São Paulo, né? As pessoas, os principais apoiadores da Frontagem é a minha família, todo mundo aqui de casa se presta algum tipo de serviço ou põe o seu talento, o seu dom ali para poder ajudar. Financeiramente, ninguém. Né? Eu derrubei a minha casa era mais para frente, e aí, na verdade, eu ia colocar um telhado para a gente poder atender a comunidade. Só que a minha casa passou por várias enchentes, tal, né? Teve um problema estrutural muito grande, e quando a gente tentou tirar o telhado, a casa quase caiu sozinha. Então, a gente teve que sair da casa, derrubamos a casa inteira e reconstruímos atrás. Aqui onde eu estou agora é a parte de cima do espaço que eu fiz um quarto para mim, né? E aqui na frente vai ser a sala de aula, onde a gente vai ter um cursinho popular, Deus quiser, né? Que é a nossa luta. Eu ainda estou na construção, estou há 2 anos legal. construindo,
Então, eu aprendi a colocar piso, aprendi a colocar revestimento, a pintar, a fazer parte elétrica, tudo sozinho, né? Via YouTube, vai e faz, porque a gente não tem condição de fazer. Mas nessa crise da pandemia, nós já distribuímos mais de 100 cestas básicas aqui. A gente tem um cadastro de mais de 80 crianças, né? E as famílias, né? Se a gente for contar as famílias em geral, dá mais. Mas a gente sempre prioriza a mulher e a criança, porque você tem a composição, geralmente, né? Tem a mãe e tem um filho. Pai geralmente não tem. Se a gente for contar no levantamento que nós fizemos, que aí entra nesse negócio de família tradicional, quase 80% não tem pai presente em casa, né? Então, esse aí, quem for defensor da família tem que levar um pai para lá e colocar lá, né? Porque tá faltando ainda. E é uma vergonha para os homens. Fazer uma média. Aí, então, assim, para não ter esse vínculo político, ficar devendo nada para ninguém, a gente prefere não se vincular. Mas ajuda mesmo, a gente ainda não tem nenhum tipo de incentivo que venha, né? A gente tem uma professora aí que está fazendo uma campanha, ela vai organizar isso aí para a gente, que ela nos procurou, a gente está aberto a todo tipo de sugestão, então ela vai montar uma campanha para ver se consegue ajudar. Porque o caso é o seguinte, a Frontarte, ela agrupa todo o segmento que a gente acredita, então ela vai ter o espaço religioso, vai ter o espaço cultural, vai ter o espaço de educação e é o espaço político, né? Política que eu falo não é política de partido, que as pessoas elas têm que parar de pensar nisso. Quando a gente fala de política, a gente está falando política partidária, a gente está falando política social. Política social é você lutar pelos seus direitos via política. Obviamente que você tem que dizer, você tem que entender, se você não pode votar numa pessoa porque fulano falou, ou ciclano falou, você tem que votar em quem te representa. Se o cara não te representou durante 4 anos, ele tem que sair de lá, né? Que infelizmente no Brasil a política é profissão, né? Isso é lamentável. Então a gente quer trazer esse espaço para discussão, para esse tipo de espaço, para que se discuta tudo. Então, quando a gente de repente aqui, o ano que vem a gente vai inaugurar o terreiro aqui. Se a gente de repente recebe um incentivo de determinado segmento, o cara vai falar assim, o cara estava recebendo dinheiro para fazer o terreiro. Porque ele pertence à cultura africana, ele pertence às questões de matriz africana. Um terreiro, sem estar vinculado a uma associação hoje, ele é fechado ou pela prefeitura, ou porque os vizinhos começam a reclamar. Infelizmente, a gente não tem regularização de terreiro, como a gente tem das igrejas. Infelizmente, a gente não tem os benefícios para as igrejas, por mais que fala que na lei fala assim, não, o cara que quer, porque a gente não tem como um sacerdote, que nem eu vou tomar meus 7 anos e me tornar um sacerdote de matriz africana o ano que vem. Só que isso é dentro da minha religião, é interno, não é externo. Quem vai reconhecer isso? A minha religião. Não existe um cartório que vai lá e fala assim, agora a partir de hoje você ou você tem uma carteirinha. Como a gente não tem os cleros, né? A gente não tem uma grande matriz que vai gerar isso, que vai estar ali conversando com o poder público, cada caso é individual. Então eu vou me apresentar como sacerdote, vou chegar nos espaços como eu quero chegar para poder fazer esse trabalho também, que é um trabalho de educação, que eu falo que o terreiro ele vai ser pedagógico, né? Aqui a gente já tem um vínculo com a Secretaria de Educação, né, com um professor de lá, que ele quer trazer as pessoas para poder, os professores para fazer um curso de formação aqui, justamente sobre a Lei 10.639, que é obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Então você traz o professor para fazer uma formação para ele poder levar isso, porque a lei foi instituída, mas não deram condição para o professor. Então, o espaço da Frontarte vai ser isso. É um espaço de experimento, que a gente fala, a gente vai trazer coisas para a gente experimentar aqui, e é um espaço de multiplicação. Só que, como tudo, você falar de cultura preta, periférica e de matriz africana, não tem incentivo, porque não é interessante a nenhum grupo que isso exista, né? Então, a nossa luta é justamente essa de resistência. A primeira resistência é financeira e as resistências sociais que vem pela frente. O que me dá tristeza é isso aí, porque o próprio povo da periferia também não se sente abraçado com isso, né? Que podia encostar, ver e tal, mesmo que não seja da religião, que não tem questão de concordar ou discordar, tem apenas que respeitar, como todas as outras religiões, entendeu? Mas por que a população não abraça? Você vê que a população pobre, muitas vezes, ele é contra
a nós mesmos, é tipo o Homem-Aranha preto, sabe? Ele não concorda. Ele tá vendo que os caras ali votam tudo contra ele, mas ele, não, é porque eu não sou petista, por exemplo, então por isso que eu voto no cara. Eu voto qualquer um, menos no PT, sabe? E ele não tá nem pensando no que isso pode representar para a vida dele, de errado, igual muitos aqui que votaram no saudoso, como é que é o ex-prefeito de São Paulo aí que faleceu, finado, esqueci até o nome dele, o Bruno Covas. Vi camarada de favela, falei, meu, cara, o Boulos tá aí, pô, a gente mora em favela, a gente mora em periferia, a gente precisa de outra coisa. O cara nunca foi eleito a nada, o cara tá aí, nunca fez nada de bom pra nós, porque o cara é rico, não é de repente nem culpa dele, é porque ele nem conhece a nossa realidade. Ele acha que ele tá ajudando em algumas coisas, aí beleza, o cara entrou. Em 3 dias o cara aumentou o salário, tirou o bilhete único dos idosos, do pai dele, da mãe dele, e é isso aí. Então, e depois fala o quê? Depois ficou olhando pro cara até... Esse aí eu já não voto mais. Esse aí não voto mais mesmo. Esse aí morreu, infelizmente já era. Né? Então, se não você tivesse vivo, votaria de novo. Deixa eu te fazer uma observação que eu acho interessante, né? Aí não é defendendo o candidato nenhum, mas as pessoas falam, eu não voto, não, que nem fala do Lula. Aí é assim, você pergunta pro cara, mas por quê? Não, você viu lá o que ele fez? Fala, não, o que ele fez? Não, ele roubou, não sei o que. E você vai ver e fala, não, cara, é mentira, isso aqui é uma fake news. O cara falou assim, não. Outro dia a mulher falou assim, você viu lá, ele matou mais de 2.000 pessoas. O pessoal votou em quem? Ela falou assim, graças a Deus eu votei em Bolsonaro. Ele matou 500 milhões, eu vou contar. O cara fez pior, né? Mas aí eu falei assim, senhora, ele não matou ninguém, não foi acusado por esse crime. Se fosse, ele estaria preso e com razão, não é. Mas a pessoa tá tão cega que ela acredita numa mentira. E aí ela fala assim, hoje em dia ela não pode comer, não pode pôr gasolina no carro, tá perdendo direitos trabalhistas, e aí ela fala assim, a casinha que ela tinha foi no governo que ela fala do cara que estava roubando, a viagem que ela fez foi naquela época, quer dizer, na época que ele fala da pessoa que ela não vai votar, era a época que beneficiava. Então a gente vê que isso é estrutural, é uma lavagem cerebral que faz com que a pessoa, quase que nem, hoje a gente falando da mulher preta, né, que a gente fala de agressão, a maior parte das agressões são contra mulheres pretas. E os agressores falam assim, não, mas foi ela que me provocou. O cara tem 2 metros de altura, né? Tem um braço do tamanho de um poste, e aí fala assim, eu tava me defendendo. Fala assim, você tá se defendendo quebrando todos os ossos da mulher? Pô, mas né, ela é desse tamanhinho, pequenininha. Então, é mais ou menos isso. E a mulher compra essa ideia. Não, é eu que falo demais, eu que tiro a paciência dele. Ele chega do bar aí estressado, ou ele vem do serviço e enche o saco dele, eu vou falar. Então, quer dizer, é estrutural isso, da pessoa passar por alguma coisa e acreditar que ela provocou isso. Então, assim, no mundo perfeito, as pessoas se ajudariam normalmente. Nesse mundo que é composto de justamente separar um do outro, você criar segmentos diferentes, você criar ramificações diferentes, é justamente para o povo não se unir. Se o povo se juntasse num movimento coletivo, não precisava nem ter a frontarte, para cobrar a lei 10.639, que é uma vergonha. Uma vergonha você ter uma lei que obriga ter um ensino de cultura africana e indígena num país que 57% é preto. Tá? É vergonha. Mas o que os caras ficam falando, né? Toda hora eles ficam batendo naquela tecla, e as pessoas acabam acreditando que aquilo é verdade mesmo. Você vê o papo do comunismo? Tudo que eles querem falar alguma coisa sobre a esquerda, aí é o comunismo. Você é comunista. Você não passa de um comunista. E as pessoas não sabem nem o que é comunista e acham realmente que é, e acham que aquilo é uma coisa ruim, e de certo modo mas é preciso entender qual o contexto de tudo isso, mas ninguém sabe, né? Ninguém nem procura se informar. Só para finalizar aqui, para fazer uma reflexão de tudo que a gente falou mais ou menos aí, lá da turma do governo, aí tem a bancada da bala, né, que são os policiais, pessoal do exército e tal, bancada evangélica e bancada ruralista. Olha que maluco isso. A bancada evangélica e a bancada ruralista tiveram isenções as igrejas tiveram isenções, né, de impostos lá, bilionária, e os ruralistas, não precisa nem falar, também tiveram milhares de incentivos aí, coisa que o MST não tem, só porque é de esquerda, e que faz um projeto tão bacana que é um dos melhores da América Latina. E a bancada da bala, que são aqueles que eu falei que são os servidores, né, que é a polícia militar, os policiais, em geral, eles quase conseguiram o direito de matar e não ser investigado. Aliás, de continuar matando e não ser investigado. Então, e o que melhorou para a classe policial em questão de salário,
de uma qualidade de vida melhor para eles, de férias, coisas do tipo. Apareceu alguma coisa nesse sentido? Não. Só para os outros. A bancada evangélica, a bancada ruralista. E a bancada da bala é isso aí. Só o direito de matar, com condições para que ninguém perceba. Então é isso, esse é o que a gente vive, que a gente... Lindenberg, eu gostaria de agradecer muito, cara. A sua presença aqui hoje, cara, foi muito legal. E aí eu vou esperar as considerações finais dos meus amigos aí, a sua também. Foi um prazer. E assim que puder, volta de novo aí pra gente bater outros papos aí, de outras ideias aí, tá, meu amigo? E parabéns aí pelo seu projeto também, viu? É muito legal. E com fé em Deus, você vai pra frente aí. Outras pessoas vão poder ver isso aí, vão querer dar uma força de alguma forma aí. Um forte abraço. Que a hora dessa eu vou conhecer aí. Beleza. Abraço, meu irmão. Bom, pessoal, não sei se vai sair com eco aí, tá? O áudio tá ok? Não, tá legal agora. Tá ok, beleza. É que eu tive uma série de problemas aqui, hoje tá meio complicado. O bate-papo tá excelente. Eu acho que foi uma grande né, aquisição, uma grande escolha trazer o Lindenberg. O bate-papo tá muito interessante. Só que a gente já passou de 1 hora de live, estamos com 1 hora e 25 minutos. Fora os problemas técnicos, né, que tivemos nesse percurso, mas faz parte, né, como a gente falou, né, nossos equipamentos não é financiado por nenhuma empresa, então é um trabalho totalmente feito de nós para nós mesmos, né, e é muito importante aqui esse bate-papo, né. Eu até li aí nos comentários do Facebook e do Visões Periféricas ontem mesmo, né, um rapaz que ele entrou para criticar, né, o canal, não sei qual foi a dele. Ele falou assim, para que serve esse bate-papo aí, esse debate aí que não chega a lugar nenhum? Por que vocês não fazem o sarau nas escolas públicas e tal? É muito fácil, né, você criticar um trabalho quando você não está fazendo nada, às vezes, né? A gente não sabe, não conheço a história desse rapaz, mas eu acho que ele acho que ele tem a opção de seguir ou não o canal. Isso aí cada um faz o que você quiser, né? Mas assim, a gente tem que estar preparado também para as críticas, né? Mas que elas sejam mais construtivas, né? E sejam mais embasadas, que não sejam vazias, né? Então, esse trabalho aqui de hoje é muito importante, a gente vai continuar seguindo, independente de quem goste ou quem não goste, a gente vai continuar seguindo em frente com esse projeto. E muito obrigado aí, Lindenberg, pela sua presença aí, foi uma grande contribuição mesmo. Eu fiquei muito impressionado aí, apesar de conhecer você pessoalmente, a gente conversou por algumas vezes, mas, cara, fiquei realmente mais impressionado ainda com a sua história e seu trabalho. Eu sei que você não mostrou nem um terço ainda da sua história, tem muito mais, né, na parte acadêmica, a sua história com o INSEJA, de formação que a gente tem, até uma história um pouco parecida em termos de formação acadêmica também, mas legal, cara. Agora eu vou passar a fala para o Jânio para ele fazer as considerações finais. Então é isso aí, galera. Lindenberg, queria agradecer, foi muito boa a sua participação, uma escolha perfeita. A gente sempre precisa de pessoas assim que tem um conteúdo, né, para a gente passar para as pessoas. Até esse comentário que o Fábio fez aí de um comentário que tinha no canal, não é melhor vocês fazerem sarau, não sei o quê. Esse trabalho da live é justamente para mostrar isso, né? Se ele estiver assistindo hoje, essa live, ele está vendo o trabalho que a Frontarte faz, né? Pedagógico. Então, quer dizer, o que ele cobrou ali já está sendo feito por pessoas que nem você, né? Que está aqui hoje mostrando para toda a gente aí que está assistindo, que vai vir assistir depois, né, o trabalho que é feito por essas instituições que a gente apoia, que a gente acredita, né, que faz o trabalho que quem deveria fazer não faz, entendeu? Então, por isso que é muito importante, a gente só tem a agradecer e, as pessoas que querem ajudar a Frontarte aí, é só entrar em contato. O Lindenberg pode passar aí depois aí pra gente os contatos que ele tiver, que a gente deixa na descrição aí do vídeo, da live, para as pessoas também poderem contribuir, poderem ajudar, poderem conhecer, né, e compartilhar também essa live para mais pessoas saberem do trabalho, do projeto, e deixando aquele like, quem não conhece, vai passar a conhecer, é muito importante, só tenho a agradecer, muito obrigado, e a gente vai dar espaço para você, a hora que você quiser também, vir falar de
mais projetos seus, né? Divulgar mais trabalhos. A gente está com espaço aberto, né? Para pessoas que nem você assim. Muito obrigado. Bom, Vou abrir aqui para você, Lindenberg. Faz suas considerações. Bom, primeiro agradecer vocês, né, que eu acho importante, né, e assim, cara, eu gosto demais de falar com os manos da periferia, eu gosto, tá? A gente às vezes vai para alguns lugares, eu fui para São Luís, na universidade lá, fazer uma palestra uma vez, e a gente fala só para pessoas acadêmicas e tal, fala assim, cara, isso é meio frio, ainda falei pro pessoal, mas é meio frio, né, porque todo mundo ali, né, tudo que você falava, o pessoal anotava, tudo que você falava, o pessoal, sabe? Tem umas perguntas que, porque os caras não conhecem a nossa realidade, mas é importante a gente chegar lá. Mas esse bate-papo que a gente fala, né, com pessoas que entendem o que a gente está falando e respondem do mesmo lugar de visão e de fala da gente, é bem importante. Críticas, mano, sempre vai ter. Uma pessoa que não tem consciência vai falar para você assim, não chegou a lugar nenhum. Se ele respondeu nos comentários e isso chegou nele, ele tem que entender que chegou a algum lugar. Entendeu? A educação ela mudou bastante quando você não fala para a criança que você vai ser quando crescer. Você não repete isso mais para a criança, porque a criança já é alguma coisa, já parte de alguma coisa. Falaram que a gente tinha que trazer aqui para o espaço médicos, advogados, engenheiros, para a criança se inspirar, para ela querer ser alguém. Eu falei, meu amigo, pedagogicamente que eu sou contra, porque assim nós temos que trazer pessoas realmente, mas o seu Zé que é pintor, o seu João que é pedreiro, a dona Maria que é costureira, ela é alguém, né? Não é porque ela não conseguiu milhões que ela não deixa de ser. Ela teve a família dela, eles tiveram as funções deles e eles já são essa pessoa. Então, eles já podem ser esse exemplo para a criança. Não precisa ser só o cara que conseguiu fazer uma faculdade ou o cara que conseguiu comprar um carro importado. Então, nossos exemplos, e são os exemplos mais próximos dele. Então, quando o mano entra numa live fazer a crítica dessa, pede para aparecer aí e falar um pouco sobre isso. De repente, ele pode contribuir mais falando do que criticando, porque dá um embasamento para justamente quem sempre teve contra a gente bater na gente, entendeu? Infelizmente, a gente ainda tem um pouco amigo das pessoas que estão no mesmo espaço que a gente, atacando. Enquanto isso, quem sempre sempre usufruiu dos melhores espaços, eles continuam evoluindo. O rico não vai criticar o outro rico, ele vai seguir ganhando dinheiro, entendeu? O poderoso vai continuar seguindo, ele vai atropelar todo mundo. Então, o canal é a gente se juntar nessa união, entendeu? E o espaço também, digo, agora a gente está em construção, a gente está em 2 anos e meio construindo, né? Esse espaço vai estar pronto sim, e eu vou convidar vocês para vir aqui fisicamente na atividade, assim que essa pandemia tiver ok, tiver todo mundo vacinado aqui, né, que a gente conseguir passar por essa fase que é um teste para a humanidade, o espaço vai estar aqui para trazer para de repente a gente fazer até uma transmissão daqui mesmo, entendeu? Mas é um espaço nosso, entendeu? Da mesma forma que vocês fazem aqui, eu falo do espaço da Frontarte, é um espaço nosso, não estou construindo um espaço para mim, um espaço que eu vou ser dono de alguma coisa aqui, não. Eu vou gerenciar e, como eu disse, é um espaço para criar modificadores, para trazer o pessoal para fazer uma formação, para poder discutir esses temas aí e para poder fazer de alguma forma transformar o meu entorno. Eu não consigo mudar o mundo, porque o mundo é milhões de vezes maior que eu, mas eu consigo mudar ao meu redor. E como é um aparelho celular, né, a gente fala celular porque ele funciona por célula, ele se comunica com cada torre até chegar numa central que vai mandar tudo. Eu acho que esse é o nosso trabalho. A Frontarte é uma célula, Visão Periféricas é outra, outro grupo é outro. Então, essas células vão se comunicando. Se a gente conseguir fazer com que essa rede se comunique e faça um trabalho único, a gente consegue chegar em muito mais gente. Então, quer dizer, a gente o Fábio já atormento ele já há algum tempo, mas os manos aqui eu estou conhecendo hoje, e é um prazer, então, quer dizer, já é uma conexão que vai ficar aí e a gente vai continuar fazendo. Então, esse é o trabalho dos manos da periferia. Mano, não morre e ajuda outro mano a ficar vivo. Então, aí a gente segue, beleza? Queria agradecer também a Giane, que ela tá comentando aqui. A Giane é secretária-geral da Frontarte. É uma pessoa que
tá nas nossas vidas aí há muito tempo, na minha família, né? Ela não é minha parente, mas ela tá na minha família junto aí há uns 10 anos, e tudo que a gente se propõe a fazer, ela tá junto aí. É uma menina de periferia que tá fazendo direito, né? Por conta própria, também não tem pai, a mãe dela a família dela é ela, a mãe dela é a irmã dela, e também é uma pessoa que está sobrevivendo para fazer direito, e a gente vai ter futuramente um advogado aí na periferia lutando pelas causas aí. É uma pessoa do segmento LGBT que tem levantado várias bandeiras e tem ajudado. Então, essas pessoas, vocês e várias outras pessoas que a gente conhece, que dá prazer da gente continuar lutando, entendeu? Fica mais fácil a luta quando a gente encontra gente que sabe da nossa batalha e está também somando junto. E é um prazer, estamos aí. Beleza, galera. E aí, Fábio? Beleza, galera? Então, esse é o Visões Periféricas, esse era o papo de hoje aí. Foi muito bacana, muito legal. Se a gente tivesse tempo, a gente ficava a tarde inteira conversando, mas infelizmente a gente tem outras coisas também para fazer. Mas a ideia é essa, que nem o Alexandre aí, esse rapazinho que a gente estava vendo agora aqui. Parece um jovem, né, meu? Bacana ele falar sobre isso. Mas é que nem eu já mandei a resposta para ele aqui, né? Então fica o convite. Se você tiver uma ideia, quiser vir trocar uma ideia com a gente aí, ó, pode chamar até por aí mesmo. A gente chama você aqui e a gente bate um papo, você expõe suas ideias aí. Aqui é para trocar ideia, entendeu? A gente só quer expor o trabalho do Lindenberg, o trabalho lá do Cursinho Popular 68. Então, essas são as ideias das periferias aí, entendeu? A gente fazer uma comunhão, porque não dá, a gente tem outras afinidades, a gente trabalha fora, então a gente precisa ter o nosso sustento. A gente não ganha dinheiro com isso, mas a gente pode sim tá levando para algumas outras pessoas, seja 10 pessoas, 20 pessoas, mas a gente está levando informações para outras pessoas, pessoas vão sabendo que o Lindenberg tem o projeto dele lá, né, da Frondarte, para saber que a Fernanda, e os meninos lá do Cursinho Popular, agora esqueci o nome, desculpa, e do Cursinho Popular 68, estão fazendo projetos e que ajudam pessoas. Então você leva isso como um trabalho de formiguinha. Então essa é a questão, tá bom? Então se quiser me bater um papo com a gente, pode vir aqui expor suas ideias. Não tem problema nenhum. Se você tiver a opinião contrária que a nossa, a gente vai sentar, vai trocar ideia numa boa. E é isso, Visões Periféricas é isso. Forte abraço a todos aí. E aí, Fábio, finaliza aí. Jano também, né? Pode encerrar, Jânio. E aí, galera, é isso aí. Então, todo mundo que participou aí, que viu essa live aí, a gente só tem a agradecer, né, mano? Compartilhe aí, quem vocês puderem aí nos seus grupos aí, entendeu? Deixa aquele like, comentem. Também vai estar lá no Twitter, os links, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, para a gente conseguir espalhar essa ideia do Visões Periféricas aí. E brevemente aí vai ter mais lives, a gente vai deixando um recado. Muito obrigado para todos aí. Tamo junto.